me incumbiram numa conversa aí bacana, né, com o Dr. Carlos. Nós definimos aí os temas. Então eu vou falar de um assunto hoje que eu nunca falei, até porque é um assunto muito novo, muito jovem, que ainda não entrou em vigor, mas estará entrando em vigor em breve, que é a aposentadoria especial do deficiente físico. Vocês sabem, hoje, deficiente físico e aposentadoria especial são dois temas que têm tido grande relevância no Congresso. Estão mexendo constantemente agora, estão tratando com mais carinho, com mais atenção, esses dois temas. Aposentadoria especial e deficiente. Não só o deficiente físico, mas também o mental, o intelectual, o sensorial. E nós, primeiramente, temos a aposentadoria especial, que rapidamente nós precisamos falar um pouquinho dela, porque ela praticamente foi o que incentivou a criação da aposentadoria especial do deficiente. Vocês vão ver muitos, principalmente previdenciaristas, dizerem que não gosta do termo aposentadoria especial do deficiente físico. Eles não gostam. Já ouvi entrevista de membros do alto escalão do Ministério da Previdência, não gostam desse termo. Mas é assim que nós temos que tratar. Por que especial? Porque é algo que tem as suas peculiaridades e as suas particularidades. Não é comum. Não é um benefício comum. É um benefício que traz diferenças, e diferenças importantes. Importantes com relação à quantidade de tempo de trabalho, com relação ao valor da renda mensal inicial. Então é muito importante. Então a aposentadoria especial nossa, aquela aposentadoria que está lá no artigo 57 da Lei 8.213, eu fiz um pequeno esboço aqui, gente. É a primeira vez que eu uso o PowerPoint aqui. Não sei nem falar isso, porque eu não gosto de usar isso aqui. Mas hoje, rapidamente, como é um assunto novo, às vezes uma coisa ou outra seria interessante vocês visualizarem ali no telão, né, hoje. E prometo que não mais farei palestra, principalmente aqui usando equipamento, porque eu não me dou muito bem com isso aqui. Mas a nossa aposentadoria especial, gente, qual é? É aquela que está prevista lá no 201, parágrafo 4º da Constituição e no artigo 57 da Lei 8.213. E por que ela é especial? Porque ela necessita de 15, 20 ou 25 anos de tempo de trabalho exposto a agentes agressivos à saúde. Ah, é. O homem não precisa de 35, a mulher não precisa de 30. Basta uma efetiva exposição de modo habitual e permanente, não ocasional nem intermitente, há 15, 20 ou 25 anos, naquela atividade que existe exposição a riscos à saúde. Essa é a aposentadoria especial que nós conhecemos. Então, passando rapidamente aqui, né, só para a gente não perder aqui o rumo, essa concessão, gente, depende do quê? Depende de comprovação. Como que se comprova a efetiva exposição a agentes agressivos à saúde? Porque é importante nós dizermos, gente, que exposição a agentes agressivos numa atividade especial não significa que o segurado tem que ficar doente. Porque se ele ficar doente, nós já estamos nos distanciando da aposentadoria especial. E já estamos nos aproximando de um benefício por incapacidade. Porque se ele está exposto a um ruído excessivo,
e ele vem a perder parte ou totalmente a sua audição, vai ser concedida a ele uma aposentadoria especial ou vai ser primeiro concedido um auxílio doença em decorrência do trabalho? Um auxílio doença. E se for o caso, transformado em aposentadoria por invalidez. Então ele ficou exposto muito tempo a um agente agressivo e acabou no final não se aposentando de forma especial, e sim por invalidez. Porque é importante, gente, e isso às vezes não fica claro, é importante que o agente agressivo não agrida tanto o segurado ao ponto de acometê-lo de uma doença. Porque se for o caso, nós estaremos falando em auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Qual é o percentual? O percentual da aposentadoria especial, gente, e nós sabemos que hoje o fator previdenciário, que foi introduzido lá com a Lei 9876, em 99, ele traz 3 vertentes. Uma, obrigatoriedade na aplicação. Qual o tipo de benefício? B42, aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos a aplicação facultativa, que é na aposentadoria por idade. Porque se o fator for positivo, ou seja, maior do que 1, aplica, porque a renda vai ser maior. E também nós temos a terceira possibilidade do fator previdenciário, que é não aplicar o fator, que é em qual aposentadoria? Na especial. Então, na especial, não tem obrigatoriedade ou facultatividade, não se aplica o fator previdenciário. E a renda mensal inicial dele, após a média dos 80% dos maiores salários, de julho de 94 em diante, será 100% da média. Se a média dele foi R$2.000, a sua renda mensal, R$2.000. Então, é importante nós já estarmos falando um pouquinho disso, porque nós vamos comparar daqui um pouco com a aposentadoria especial do deficiente. O que mais? Aí, né, para a aposentadoria especial, precisa ter exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos e tudo mais que os senhores já sabem. A empresa, gente, ela deverá elaborar um laudo, que é o laudo técnico de condições ambientais de trabalho, que é o LTCAT. Esse é o mais tradicional. Então, a empresa vai elaborar esse laudo, onde ela vai mapear todas as condições de trabalho em todos os ambientes de trabalho, como luminosidade, ventilação, ruído, calor, frio, umidade, a altura da cobertura, tamanho das salas, o número de pessoas dentro daquele local, e é através desse laudo técnico de condições ambientais de trabalho é que será emitido depois o PPP, que é o perfil profissiográfico previdenciário. Esse sim, o documento histórico laboral que contém todas as informações da vida pregressa do trabalhador no seu ambiente de trabalho. Uma coisa, gente, é o LTCAT, é o laudo. O laudo mapeou a empresa inteira, todos os ambientes de trabalho. E o PPP diz relativamente ao meu ambiente de trabalho. Eu não vou levar no INSS um laudo dessa grossura se eu trabalhei apenas num único setor da empresa. Eu vou levar um PPP constando as informações daquele meu setor. Deixa eu pôr o relógio aqui para eu controlar um pouquinho. Então, o LTCAT, gente, é obrigado a ser mantido no setor de recursos humanos da empresa. O PPP é levado pelo funcionário, pelo segurado ou
pelo ex-empregado, né, e ela é obrigatória a sua entrega no ato da demissão ou no momento da aposentadoria. Imagine o trabalhador está trabalhando e já está em vias de se aposentar. Ele tem que ir no RH e dizer, olha, estou me aposentando, quero meu PPP. O RH, ele é obrigado a apresentá-lo. Se houver recusa, procurem um sindicato. E se houver recusa, não tem nem dúvida, gente, entrem com uma ação que, com 100% de certeza, o juiz vai determinar que a empresa apresente, exiba esse documento para que vocês levem até o INSS. Só o PPP serve para provar condições insalubres para a aposentadoria especial? A partir de 1/1/2004, sim. Ocorre que o INSS, gente, que é campeão de ações, nós já dissemos aqui, 80% das ações no GEF envolve o INSS, 40% das ações na Justiça Federal envolve o INSS, e 20% das ações a nível Brasil envolve o INSS. Por que isso? Porque é campeão de criar problemas. Cria problema para tudo. E o INSS, diante de um PPP, se ele tiver uma duvidazinha qualquer, ele já pede a apresentação do laudo. Aí a empresa dificulta, aí a empresa diz que não vai, ela só cede uma cópia para o empregado. Aí chega lá com a cópia, o INSS que é original. Aí o advogado do segurado, se esse segurado tiver advogado, vai pedir para o INSS emitir uma pesquisa na empresa para comprovar a autenticidade. E vira um rolo, gente, que só quem atua sabe. Só quem atua sabe. Agora eu vou contar mais uma para vocês, hein? Essa é nova, novíssima. Veio uma determinação, pelo menos na região de Bauru, Jaú, Botucatu, onde eu atuo, que todos os PPPs têm que ser acompanhados, ou de uma procuração do empregador, de quem emitiu, imagine o chefe do RH, ou de uma declaração reconhecida firma do proprietário da empresa, dizendo, olha, aquela pessoa está autorizada a emitir o PPP. Uma brincadeira, simplesmente uma brincadeira de mau gosto, gente. Bastaria o quê? O INSS, gente, por si só, nas suas regiões, mandar um ofício para as maiores empresas, que cada região tem um grande número de empresas que são as que mais fornecem esses documentos. Envie um ofício às empresas e diga, olha, informe a nós quem vai assinar o PPP. E deixa guardado isso na agência. Acabou. Estão criando mais uma dificuldade, viu, Carlos? Eu não sei se você já tomou conhecimento lá, na sua região, dessa obrigatoriedade. Caso tenha acontecido, nós vamos ter uma primeira reunião da comissão daqui a uns dias, vamos tratar desse assunto. Então, gente, vamos tocar mais rápido aqui. Vocês sabem que insalubridade, periculosidade, penosidade não é assunto da lei previdenciária, tá? É assunto da CLT. A Previdência empresta de lá os termos, os requisitos e acaba aplicando aqui. Hoje, na realidade, tudo virou uma coisa só, gente. Não tem mais penosidade, não tem mais periculosidade, né? Porque em 95 acabou o enquadramento por categoria profissional, não acabou? A partir de 95 precisa comprovar a exposição aos agentes agressivos. Então, hoje, tudo se resume em comprovar através do PPP, desde 2004, a efetiva exposição. Um motorista de caminhão, que até 28 de abril de 95, era só ele provar que ele era motorista, se aposentava especial. E hoje? Hoje ele vai ter que provar que ele se expõe a um agente agressivo, que dá direito à aposentadoria especial. Normalmente, o ruído. E aí eu digo aos senhores,
Quem já entrou num caminhão aqui? Eu falo isso porque eu sou filho de caminhoneiro, né? Eu fui criado dentro de um caminhão com meu pai viajando. Antigamente, os caminhões, gente, o ruído era de 95, 100, 110 decibéis. Vocês pegam um caminhão hoje, o ruído hoje é 65, 70 decibéis. Não tem barulho nenhum, às vezes mais silencioso que carro. Então, praticamente, adeus à aposentadoria especial dos motoristas de anos e anos para cá. A menos que ainda continuam trabalhando com aqueles Fords F600, com aqueles Mercedes modelo 2219 que carrega cana, que é um barulho infernal. Mas é isso. Hoje, insalubridade, periculosidade e penosidade se resume à exposição a agentes agressivos. Não tem outra coisa. Bom, vamos tocar. Uso de equipamentos, em meio minuto. A Previdência, a partir de 10/12/98, ela não considera insalubridade, ela não considera o tempo especial pelo uso do EPI. Só numa única condição, gente. Se a empresa escrever ali no PPP, no campo acho que 15.7, EPI eficaz, se a empresa escrever N, não. Se a empresa escrever que o EPI não é eficaz, aí o INSS é obrigado a aceitar. Agora eu pergunto aos senhores, qual é a empresa que vai emitir um PPP e dizer que o seu EPI não é eficaz? Qual é? Vocês conhecem alguma? Eu não conheço. Se conhecerem, me apresente, que eu vou querer saber quem que é esse cara. Eu acho que deve ser maluco, porque ele vai tomar uma medida ali do Ministério do Trabalho que vocês não têm noção o que vai acontecer. E também vai aumentar, sim, o seu SAT. Por quê? Se ele tem um seguro de acidente do trabalho que ele paga, que pode ser 1, 2 ou 3%, e de acordo com o risco de acidente do trabalho, é calculado o FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Esse 1, 2 ou 3 pode virar 2, 4 ou 6%. Ou pode virar meio, ou pode virar 1, ou pode virar 1,5%. Aí se a empresa informa que o EPI dela não é eficaz, se ela tiver com 3%, Humberto, pode ter certeza que a Previdência Social já vai abrir um processo administrativo, já vai jogar ela na categoria de 6% do valor da folha de pagamento. Vai dizer, ele não adota nenhuma medida de proteção, está acontecendo acidente de trabalho à vontade, o pessoal está perdendo a audição, então ao invés de 3%, ele vai pagar 6%. Porém, a jurisprudência é mansa, pacífica, de que o uso do equipamento de proteção individual não descaracteriza a atividade insalubre. O que precisa ser avaliado, gente, é o ambiente de trabalho, e não apenas aquele localzinho onde é colocado o EPI. Porque não é apenas por esses orifícios dos nossos ouvidos que nós somos afetados principalmente pelo ruído, e sim pelas nossas células, pelos nossos ossos, pelos nossos órgãos. Então, EPI, tranquilo, na justiça, vocês derrubam o que o INSS nega. Até 98 eles consideram. Se teve EPI até 98, eles consideram atividade especial. Depois de 98, eles negam. Bom, já falamos aqui, esses são os documentos que a empresa precisa providenciar para fins de aposentadoria especial. Já falamos do PPP, já falamos do laudo, que tem que estar lá, já falamos da renda mensal. Retorno à atividade pelo beneficiário. Quem está na aposentadoria especial, gente? Ele se aposenta, vem lá, uma carta de concessão, espécie do benefício, B46, foi concedida a aposentadoria especial. Ele pode retornar ao trabalho na mesma atividade? Ele não pode retornar à mesma atividade. Porque existe, gente, uma informação na GFIP. Essa informação a respeito do seu ambiente de trabalho, a respeito do seu SAT.
do seguro de acidente do trabalho dele, e se continuar, após a aposentadoria, as mesmas informações da GFIP serem informadas ao INSS, o INSS simplesmente vai chamá-lo, vai convocá-lo, vai questioná-lo. O senhor continua no mesmo ambiente de trabalho? Sim. Então vai ser suspensa a sua aposentadoria. Vai ser cancelada, gente? Não, cancelada é um nome muito pesado. Vai ser suspenso, até que ele regularize essa situação. Ele se aposentou e se beneficiou de um ambiente nocivo à sua saúde, a partir do momento da aposentadoria, ele tem que se ausentar desse ambiente. Conheço algumas pessoas de algumas empresas que mudam o local de trabalho. Também, infelizmente, conheço 2 ou 3 que continua, eles fazem uma alteração lá interna, que mudou de ambiente, mas continua no mesmo ambiente. Aí já não é um problema nosso, aí é um problema da Previdência. Se a Previdência, um dia, em loco, ela tem poder de polícia, não o poder da polícia, hein, gente? Poder de polícia. Ela tem o poder de fiscalização, de chegar e fiscalizar o local de trabalho. E se ela chegar e se deparar com aquele segurado que se aposentou de forma especial, no mesmo ambiente de trabalho que ele se beneficiou, e relatar isso, gente, vocês sabem que o artigo 37 da Constituição preconiza que os atos administrativos têm 2 princípios. Princípio da presunção de legalidade e presunção de veracidade. Então, se o servidor atestar que aquele trabalhador continua no mesmo local de trabalho, vai suspender a sua aposentadoria. Tá bom? Então, não pode haver volta ao mesmo local de trabalho. Também, rapidamente, aposentadoria especial do professor. Vamos falar aqui também em 1 minuto. É especial essa aposentadoria ou não é especial? É especial, é o B57. Por que é especial? Porque o professor do sexo masculino, ao invés de 35 anos, ele precisa de 30 anos de trabalho para se aposentar. E a mulher, ao invés de 30 anos de trabalho, ela precisa de 25. Claro, vocês sabem, tem que ser ou atividade em sala de aula ou correlata. Não vamos aqui entrar em detalhes, porque existem vários questionamentos realmente. Olha, eu trabalho nessa área, pode, eu trabalho naquela, pode. Eu sou inspetora de aluno, eu sou coordenadora pedagógica, eu sou diretora. Atividades relacionadas ao magistério, pode, e é permitida a concessão da aposentadoria especial. 30 anos para o homem, reduziu 5. E 25 para a mulher, reduziu 5. Então é especial. Qual é a peculiaridade número 2 desse benefício? Na hora da concessão, gente, imagine aplicar um fator previdenciário para o professor e utilizar na fórmula do fator previdenciário, ele, 30 anos de contribuição. O que é que vai acontecer com o fator previdenciário dele? Vai lá embaixo. Então é aumentado em 5 anos. Ele se aposenta com 30, mas para calcular o fator previdenciário, 35. E a mulher? A mulher precisa aumentar 10, gente. Porque ela se aposenta com 25 anos de professora, mas para calcular o fator previdenciário dela, tem que aumentar 10 anos no tempo dela. E ela vai ter 35 para fins de fator previdenciário. Porque senão, coitadinha, o fator dela vai dar 0,3, 0,35, ou seja, vai receber 30%, 35% do que ela eventualmente receberia. Então, também aposentadoria especial. E a aposentadoria especial do servidor público, gente? Essa está lá no artigo 40, no parágrafo 4º, inciso 3º. Não é isso? Regime estatutário. Acontece que o Poder Executivo e o Poder Legislativo também não regulamenta isso. A Constituição disciplina
que não pode haver diferenciações na concessão da aposentadoria dos servidores. A regra tem que ser idêntica para todos, a menos, em algumas hipóteses, aquelas onde ele se sujeita a risco, se expõe a atividades agressivas à sua saúde. Está aqui. Ou os deficientes físicos, aquele que tem deficiência, os portadores de deficiência. Porém, como o poder público não regulamenta, o que os grandes colegas advogados começaram a intentar, já há tempos, coisa de 2 anos para cá, mandado de injunção. Para que serve? Serve para suprir a falta de regulamentação de norma. Ó, não tem norma, o governo não edita norma para aposentadoria especial do servidor público que trabalha exposto a agentes agressivos, então, mandado de injunção. E o STF, quando ele julgou o mandado de injunção 721, lá do Distrito Federal, e vários outros depois, gente, vários outros depois, hoje isso está alastrado pelo país. Então, determinou-se que o servidor público tem direito, sim, à aposentadoria especial, porém, o parâmetro é o artigo 57 da Lei 8.213. Olha só, o servidor ele é estatutário, mas vai se utilizar das regras do regime geral, do artigo 57, porque ainda não tem norma, não tem regra. Isso está dando certo, gente? Está dando certo em alguns lugares. Só para vocês saberem, depois de constantes demandas judiciais, olha, o Ministério da Previdência já editou uma orientação normativa e uma instrução normativa. Sabe para quem? Principalmente para os servidores que estão submetidos à Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Não vamos entrar em detalhes, está aí os números, os senhores deem uma olhada, se quiser. Essas instruções, gente, são para cumprimento daqueles que tiveram êxito no mandado de injunção. Não é simplesmente o servidor vai lá, administrativamente, olha, eu sou médico aqui, trabalho há 25 anos, quero minha aposentadoria especial. Isso eles não reconhecem administrativamente. Mas entrou com mandado de injunção, obteve êxito, tem uma regra já para o cumprimento desse servidor. Tem servidor que está aguardando, porque uns acabam não compensando o valor. Ah, vamos esperar mais 2 anos, porque daí já se aposenta na paridade. Mas está aí, um grande avanço, gente. Aposentadoria especial, um grande avanço. Uma outra coisa bem rápida, quando eu disse aqui que esses 2 assuntos, aposentadoria especial e deficientes, está muito bem tratado recentemente no Congresso. Nós falamos aqui no Gazeta, em outras ocasiões, sobre a Lei 12.470 de 2011. Essa lei, gente, é a lei do baixa renda, daquele que paga 5%. Isso nós não vamos falar, não é assunto hoje. Mas ela também criou uma nova figura de dependente. E ainda mais na primeira classe. Dependente preferencial da primeira classe. Foi incluído ali aquele que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Também uma preocupação, gente, com aquele que tem uma deficiência total ou parcial. Ou seja, bem rápido, pegue um menino lá na minha cidade, chama Daniel, não sei se eu falei aqui da outra vez, ele cata latinha 15, 16 horas por dia na rua, com 2 baldes na mão. Gosta de catar no balde, não é no saco, no balde. Cata latinha o dia inteiro, tem 30 anos de idade.
Inteligentíssimo. Evoluiu tudo de um lado do cérebro e zero do outro. É uma criança. Foi expulso da escola na 6ª série. Começou a aprender equação do 2º grau. A professora colocava a equação na lousa. Ele falava em 1 segundo o resultado. E na 2ª equação a professora falou para a diretora, ou ele ou eu. Não dá para ficar os dois na sala de aula, né? Ele é um gênio. Inclusive já foi no programa do Ratinho uma vez, que ele é fantástico, só que é uma criança. E esse menino cata latim o dia inteiro na cidade. Na hora que os pais dele falecer, ele vai entrar com pedido de pensão por morte. Possivelmente. Muito provavelmente o perito do INSS. Vai ter 10 servidores ali, vai falar, esse menino cata latim há 15 horas por dia, doutor, tem mais saúde do que nós. Vai negar a pensão para esse menino. Vai negar. Vai dizer, não, ele tem condição para o trabalho, está trabalhando. Sempre trabalhou. Esse é um relativamente incapaz. E a família deve entrar já com uma ação na justiça declaratória, porque com a declaração do juiz dessa incapacidade dele, parcial, relativa, guarda isso no cofre. Porque o dia que falecer o pai e a mãe, o irmão dele vai lá no INSS requerer a pensão e leva esse documento do juiz. Ele virou dependente da 1ª classe preferencial. Então, também uma inovação com relação aos deficientes, que é o tema que nós vamos agora, gente. Muito rapidamente, o nosso tempo aqui, eu tenho 10 minutos só para falar disso. Essa aposentadoria do deficiente. Primeiramente, vamos definir uma coisa, gente. Quem é o deficiente desta lei? Da Lei Complementar 142/2013, agora de 8 de maio de 2013. É o deficiente, gente, que trabalha. Não é o deficiente que não consegue trabalhar. Aquele que não consegue trabalhar, aquele que não é segurado, aquele nós temos que ir lá na 8.742. Temos que falar, ó, vamos tentar te encaixar aqui na LOAS. Nós estamos falando agora, gente, é do deficiente segurado. Aquele que tem uma deficiência leve, moderada ou grave, mas que trabalha, que nós conhecemos, e muitos. Existem cerca de 700 mil no Brasil hoje, trabalhando com deficiência. Aliás, alguns com deficiências gravíssimas, trabalhando. Eu conheço vários, principalmente aqueles, né, que têm aquele problema na perna, uma perna mais fina do que a outra, trabalham naturalmente em vários e vários locais. Em 2005, com a emenda 47, a emenda 47 disse, olha, cuide desses deficientes segurados e dê uma aposentadoria especial para eles. E de 2005 para cá, o assunto agora veio à tona. Essa definição, gente, de deficiente, o Brasil copiou muito bem a Convenção de Nova York, que foi em 2007. A deficiência ela pode ser física, mental, intelectual ou sensorial. Então, física é fácil de ver, né? É nítido. A mental, a maioria das vezes a gente também consegue detectar. A maioria das vezes. Aquela pessoa que baba, aquela pessoa que tem uma doença mental grave, que é assim, arde aos nossos olhos, mas também tem outras doenças mentais que precisa de um exame para ser detectado. Também terão direito. Essas são as mais comuns. E a intelectual? A intelectual é aquela que a pessoa tem problema em pelo menos 2 pontos da vida dela. Relacionamento, cuidados pessoais, mercado de trabalho, conseguir fazer ginástica, praticar esportes.
se relacionar, higiene pessoal, cuidar do seu dinheiro, coisas fáceis que para ela é muito difícil fazer. Lá em Itapuí, eu tenho um escritório lá numa cidade, tem um menino que chama Eros, ele trabalha numa empresa lá há 5 anos, e ele foi declarado, esse foi o primeiro caso nosso, como deficiente intelectual, parcial. Ele recebe o dinheiro dele, gente, sabe o que ele faz? Ele gasta tudo em 10 minutos, gasta tudo. Ele ganhou um celular da mãe, daí uma semana ele recebeu o salário, aí ele viu o amigo dele que tem um mais bonito, ele vai lá na loja, pega o salário inteiro e compra o outro, e pega aquele um dele lá e dá para alguém. Isso é uma coisa fácil de aprender. Uma criança de 5 anos hoje, ela sabe que tem que dar valor ao dinheiro, que o dinheiro é difícil de conquistar. Então esse é um problema. Aquele que não se higieniza, aquele que tem dificuldade de relacionamento, ele senta aqui, acha que todo mundo está olhando para ele. Começa a criar problema. Esse é o deficiente intelectual. Então, se ele tiver problema, pelo menos em 2 pontos da sua vida, ele é considerado deficiente. E o deficiente sensorial. Qual é o sensorial, gente? É aquele que tem uma perda parcial ou total de um dos 5 sentidos que nós temos: audição, tato, olfato, paladar e visão. Esse é o deficiente sensorial. Então, essa aposentadoria da Lei Complementar 142/2013, gente, perdoem, desculpem mesmo, não dá para falar tudo que a gente queria, que tem outros colegas, senão o assunto se estende. Mas é basicamente para quem tem doença, para quem tem deficiência física, mental, intelectual e sensorial. Quem tem direito? Qual é a especialidade dessa aposentadoria? Por que ela é especial e a Previdência não gosta que chama de especial? Primeiro, porque se a pessoa comprovar que ela trabalhou 25 anos com uma deficiência grave, ela já vai ter direito à aposentadoria especial do deficiente físico. Imagine aquele um que está lá trabalhando, que eu falei, com uma perna mais fina do que a outra, trabalha lá se arrastando, tem que subir escada. Completou 25 anos. Isso é de nascença, gente. Isso não tem perícia que vai negar isso para ele. Ele vai lá requerer o benefício, com 25 anos. Então, é especial ou não é especial? Se essa lei não existisse, ele não é considerado incapaz. Ele não é. Ele tem uma deficiência grave, mas não é incapaz. Ele iria lá no INSS requerer, por exemplo, um auxílio-doença, o perito ia negar para ele, com 100% de certeza. E a mulher? A mulher, 20 anos. Se ela tiver uma deficiência grave, ela precisa de 20 anos para se aposentar. E se a deficiência for moderada, for mais ou menos, o homem precisa de 29 e a mulher precisa de 24 anos de trabalho com essa deficiência. Mas nós também temos a leve. E se for a leve, o homem não precisa de 35. Se ele tiver uma deficiênciazinha leve, problema na mão ali, que ele nasceu de repente sem um dos dedos da mão, é uma deficiência leve, não é? Ele vai provar isso. Então, com 33, ele se aposenta. E a mulher se aposenta com 28, 2 anos a menos. Então, se a deficiência for leve, diminui em 2 anos. Se for moderada, diminui em 6. E se for grave, diminui em 10 o tempo de trabalho dele. Mas também temos a aposentadoria por idade. Se a pessoa, com 60 anos, o homem, baixou 5. E a mulher, com 55, baixou 5 também. Tem que comprovar 15 anos de trabalho com deficiência durante esse período.
Quando vocês lerem esse dispositivo, está escrito assim: comprovada a existência de deficiência durante igual período. Significa o seguinte: se ele trabalhou 15 anos, apenas 15, com uma deficiência, e tiver o homem 60 anos, está aposentado. Mas vamos supor que ele trabalhou 15 anos, sadio, não teve nenhum problema. De repente, vem a deficiência na vida dele. Aí ele precisa de mais 15, para aposentar por idade. Nós já estamos terminando, já vamos chegar aqui. Mais 5? 5. Obrigado, Humberto. Pessoal, o fator previdenciário é importante. Vai aplicar aqui ou não? Se for positivo, aplica. Se for maior que 1, aplica para aumentar a renda. Se não, não aplica. Aí a regra é igual da aposentadoria especial, lá do artigo 57 da lei. A contagem recíproca, vai ter contagem recíproca? Vai. Se ele trabalhou como deficiente lá no serviço público e vai se aposentar no regime geral, ele vai levar uma contagem recíproca, gente, de um tempo de deficiente. Olha que bacana, e vice-versa. O que mais? Imagine um trabalhador que tem uma deficiência, gente, e que trabalha numa atividade insalubre. Ele trabalhou 25 anos, vamos imaginar, exposto a ruído lá de 91 decibéis, comprovado, 25 anos. E 25 anos ele foi deficiente grave, comprovado. Ele vai ter algum benefício a mais? Não. Ele não vai ter um benefício a mais. O único benefício a mais, gente, num caso desse, que vai ser difícil acontecer, mas vai acontecer um dia. Trabalhou 25 anos exposto a agente agressivo. Ele teria direito à aposentadoria especial. Não teria? Só que lá não aplica o fator previdenciário. Se ele trabalhou 25 anos com uma deficiência grave, ele vai ter direito à aposentadoria especial do deficiente. E aqui, se o fator previdenciário for positivo, aplica, seria uma vantagem para ele. Fora isso, gente, não tem como ele ter duas vantagens, se valer de dois benefícios ao mesmo tempo, um da atividade insalubre e um da sua deficiência. Qual é o prazo para essa lei entrar em vigor? 6 meses. Ela entrará em vigor em 90 dias. Pontos polêmicos, 3 minutos para terminar. Quem pode ser considerado deficiente para fins dessa aposentadoria? Gente, vai virar, Carlos, isso é mais para você, que é a área que você adora também, como eu. Vai virar um caminhão de trabalho para nós advogados. Quando essa lei entrar em vigor, gente. Por isso, Humberto, a importância que nós sempre trouxemos, e você, o Durcio e agora o Marcos entenderam a importância. Hoje é o maior filão, a maior fatia da advocacia no país, para mim, é o direito previdenciário. Vocês sabem quem vai dizer quem é deficiente? Quem é deficiente grave? Quem é moderado e quem é leve? Sabe quem? O perito do INSS, gente. Olha que beleza. O perito do INSS vai dizer. Aí vocês já sabem o que vai acontecer. Nós temos aí, é claro isso. É o nosso dia a dia. Então, já estou imaginando aqui um caminhão de pessoas que vão procurar essa lei, vão ter negado o seu direito pelo perito e vão procurar quem? A advocacia previdenciária. Por isso que vocês precisam estudar, por isso que vocês têm que fazer os cursos de especialização, né? O Legália que sempre proporcionando isso, né? Com tanta propriedade esses cursos. Também, para quem não pode, às vezes tem outros cursos, vários que estão aí sendo oferecidos. Justamente, pessoal, porque a Previdência, ela trabalha em cima de normas internas, difíceis de serem combatidas.
A grande maioria na justiça. Então, quem vai atestar essa deficiência? A perícia do INSS. Quando a pessoa for requerer o benefício, na primeira vez, o perito do INSS vai ter que dizer que tipo de deficiência é, se é grave, moderada ou leve, e qual é o início dessa deficiência. Vai ter que dizer ali. Por quê? Porque na hora da aposentadoria, a Previdência precisa saber. E se a pessoa não concordar, é óbvio que ela vai ter que procurar a Justiça. Rapidamente, só para terminar, né? Tem só mais 2 informações, Humberto, me perdoa de coração. O grau de deficiência será ferido. Mais uma coisa, gente. O que acontece com a pessoa que trabalhou um período quando não ostentava ainda a deficiência? Trabalhou lá 15 anos, tranquilo, sadio, não tinha nada. De repente, ele se tornou um deficiente. Como que fica essa outra parte do tempo dele? Os períodos serão simplesmente somados para fins de aposentadoria especial? 15 anos lá de atividade comum, vai somar com o tempo dele de deficiente agora? Ainda não dá para a gente falar, gente. Porque está sendo elaborado um decreto regulamentador que vai tratar desses assuntos. Como vai ser feita essa compensação? Imagine uma pessoa que contribuiu 30 anos e ficou inválido. Como que vai ser? Ele vai precisar ter pelo menos 15 de deficiente para aposentar, por exemplo, por idade? Ou ele vai precisar ter mais quanto tempo? Esses 30 anos dele de atividade, vamos dizer, comum, vai virar quantos anos de tempo contado como deficiente? Então, isso não dá para nós respondermos, porque isso vai estar no decreto. Está previsto na lei complementar, que é o decreto que vai definir isso. Acompanhem. Novembro ele vai estar em vigor. Talvez lá nós já estaremos aqui falando com mais propriedade. Última informação. O que acontece com uma pessoa que trabalhou um período quando ostentava uma deficiência leve? A pessoa nasceu com uma deficiência na perna. Trabalhou, leve. De repente, aquele problema se agrava de uma certa forma que aquilo fica gravíssimo. Como é que vai fazer? Como nós vamos contar esses tempos? Uma parte deficiência leve, uma parte deficiência moderada, uma parte deficiência grave. Como é que nós vamos aposentar essa pessoa? É um problema que nós vamos ter que ajudar a resolver. Pode ter certeza na justiça. Porque o decreto regulamentador, gente, vai trazer isso. Mas vai vir, acredito eu, obscuro, como sempre vem. Eu teria ainda mais alguma coisa, mas o meu tempo estourou, gente, esgotou aqui. Eu quero encerrar. Não pode abrir para pergunta, né? Porque depois, né? No final, né? Então, pessoal, eu gostaria aqui muito de agradecer mais uma vez a esse apoio irrestrito que o Departamento de Cultura, que a presidência da OAB sempre despendeu para a Comissão de Direito Previdenciário, pela importância do assunto. Também agradecer ao Dr. Edson pelas parcerias nos congressos, né? Sempre junto com a ordem, sempre num trabalho intenso, ama o que faz, podia estar descansando, mas faz porque ama, faz por amor, como todos nós aqui o fazemos. E eu queria dizer, para encerrar, gente, só uma coisa. A Águia convidou a Tartaruga para fazer uma corrida. Vamos fazer uma corrida? Vamos apostar uma corrida? A Tartaruga falou, a Águia não dá, você é muito rápida, eu sou muito lenta. Não, mas vamos lá, vai, você tem chance. E a Tartaruga aceitou. Ó, vamos chegar lá, lá naquele penhasco lá, quem chegar primeiro ganha. Aí vai, aí a Águia voou 300 milhões de vezes até o penhasco e voltava, e a Tartaruga indo. Até que um dia a Tartaruga chegou lá no penhasco e a Águia estava lá. Aí a Águia falou, ó, Tartaruga, de verdade, nunca mais, hein? Vou te convidar para isso. Pô, convidei, até achei que você ia ser mais rápida. Você demorou um século para
chegar até aqui, pô. Sim, não dá, né? A tartaruga olhou para a águia e disse, mas eu cheguei. É com esse espírito que eu quero aqui, gente, dizer a todos que estão buscando, que estão estudando, que estão se especializando, busquem, porque vai chegar a hora de vocês. Porque Deus, Ele nos deu a inteligência e a sabedoria. A sorte, Ele deu para aqueles que não buscam, para aqueles que não estudam. E vocês estão demonstrando que vão chegar, e vão chegar com propriedade para ser futuros colegas nossos na advocacia, na magistratura, no Ministério Público. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo sábado. Desculpem pelas falhas, é a primeira vez que eu falo sobre esse assunto, tá bom? Prometo que eu vou melhorar numa próxima. Que Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Fiquem com Deus, tá?